paz do Senhor Jesus Cristo a todos os remanescentes de Israel. Aqui quem tem o grande prazer de estar falando com você, irmã Regina, aqui da cidade de Piracicaba. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que bom que você já entrou e eu quero pedir para você deixar o teu precioso like. Meus irmãos, quero colocar aqui uma fala do pastor Júnior Trovão. E ele falou algo muito sério do apóstolo Valdomiro Santiago, tá? É muito difícil você ouvir um pastor, ele é pastor da Assembleia, né? Falando a respeito do apóstolo Valdomiro Santiago. E eu quero que os irmãos, por gentileza, prestem atenção no que esse homem de Deus, ele falou do apóstolo Valdomiro Santiago. Hoje muita gente, até mesmo ele pode ter seus problemas, alguém pode divergir dele, mas falar que Deus não usa ele é mentira. O apóstolo Valdomiro, eu vi com meus olhos. Eu vi com os meus olhos, eu estava lá. Ele fala, quem tem hernia aqui? Eu estava lá na Mundial. E eu, inclusive, fui lá para dar um testemunho que eu tinha sido curado através de uma oração dele, nas minhas cordas vocais. Aí a mulher levantou assim, estava com uma hernia umbilical enorme. Aí ele falou assim, abaixa a blusa aí, filhinho. Abaixou, ele com toda a calma do mundo. Em nome de Jesus, que essa hernia desapareça. Falou, agora levanta a camisa. Pô, só aquele monte de pele assim caída assim. Meu Deus. Aí ela murchou na hora. Então, até porque as pessoas falam muito, olha como é que as pessoas falam. Tipo, critica muito ele. Mas se você for observar bem, eu preciso falar isso aqui, charlatanismo é crime. Porque a federal não foi lá e prendeu ele. Tudo tem a prova que a pessoa tinha e depois deixou de ter. Tem um exame que constava e outro que consta que não tem mais. Você falar que ele fala do dízimo, tridízimo, até onde eu falo. Se você é um pastor presidente hoje e tem o que ele tem, imagina você pagando 10 milhões de TV. Você fazendo uma arrecadação, faltando 10 dias para fechar um mês, você tem que pagar 10 milhões e com faltando 10 dias você tem 5 milhões na conta. Você precisa arrumar os outros 5. É o que eu sempre digo, é a forma como você observa. Ele fala assim, deu tridízimo. A Bíblia fala para você dar 10%, correto? Sim. Agora, se o meu pastor está me pedindo tridízimo, olha a minha mentalidade, eu vou dar se eu tiver. Eu vou dar se eu quiser. Eu vou dar se eu tiver de acordo com aquilo que ele está me propondo. O senhor for tocado também? Não é obrigatório. Pensa comigo, se eu sou membro de lá, e o meu pastor está me pedindo, eu vou dar se eu quiser, não está forçando nada. Aí a pessoa chama de falso profeta, chama de não sei o que, vai colocando um monte de codinome nas pessoas, adjetivos ruins, sem saber, sem parar para analisar. Então, né, irmãos, o pastor Júnior Trovão, ele disse, né, que ele foi lá na Igreja Mundial para dar um testemunho que Deus curou ele através da oração do apóstolo Valdomiro. Eu sei, irmãos, que tem muitas pessoas que criticam o apóstolo Valdomiro. Irmãos, muitas pessoas que estavam no fundo do poço e através do apóstolo Valdomiro, da oração, porque Deus o usou como canal. Eu sei, irmãos, que existem pessoas que falam
eu vou na igreja do apóstolo Valdomiro, porque ele vai me curar. Irmãos, não existe isso. A pessoa está pensando errado. Queridos, nem o profeta Elias curou ninguém. Tem pessoas que dizem, mas Elias ressuscitou o filho da viúva de Serepta. Elias, ele multiplicou a farinha e o azeite. Não, nunca foi Elias, sempre foi Deus. Deus, ele usava o profeta Elias como um instrumento dele na terra. Não que o profeta tinha esse poder. Porque só existe um que cura, irmãos, que é Deus. O ser humano, eles que idolatra pessoas. Tem muita gente, irmão, que ele é o idólatra. Mas a culpa não é da pessoa, muitas das vezes. Eu sei que tem pessoas que estão igualzinho Herodes. A palavra de Deus vai dizer, né, lá em Atos, que o rei Herodes, um dia as pessoas se reuniram e começaram a dar glórias a Herodes, a exaltar Herodes. Herodes se sentiu como um Deus e recebeu toda a honra, toda a glória para ele. Ele não deu a glória para Deus, ele não deu a honra para Deus, mas ele quis para ele, Herodes. E a Bíblia diz que Herodes acabou morrendo comido de bicho. Segundo alguns historiadores, Herodes, ele passou por um tempo. Ele estava vivo e os bichos comendo Herodes. Estava vivo e ainda os bichos comiam ele. Ele sentia os bichos a comer a carne dele. Até que ele morreu. Porque ele aceitou honras e glórias para ele. Mas quem que foi idolatrar Herodes? O povo. O povo. Então, existem pessoas que idolatram o apóstolo Valdomiro, existe, irmã. Tem pessoas que têm foto desse homem. Tem pessoas que, em vez deles colocam a foto assim, aí colocam uma cadeira e começa a orar. E diz o Deus do apóstolo Valdomiro. Irmã, não é o Deus do apóstolo Valdomiro, o nosso Deus. Eu sei que isso daí é uma falta de entendimento, irmãos. E sei que muitos também vão ali naquela igreja, irmão, só atrás de cura. Eles não querem Jesus, não, eles querem cura. Eles querem mudar de vida. Mas o objetivo de muitos não é o céu, não, minha irmã. É a cura. Mas agora que tem milagres ali, irmã, tem. Deus faz milagre ali, irmã. Se Deus não fizesse, irmã, a Globo já tinha acabado com o apóstolo Valdomiro, irmã. Você acha que a Globo não vai atrás dessas pessoas? Você acha que a Globo, outras pessoas aí, irmãos, que odeiam crente, já não tinha acabado com ele? Já tinha. Mas ninguém pode dizer, irmã, sei que tem muita gente que fala que é uma farsa. Eu já ouvi gente falando que é uma farsa, que aquilo dali é tudo montado, é tudo combinado. Eu não acredito que é combinado. Que tem pessoas que ganham dinheiro para ir lá mentir.
Eu já ouvi isso, irmã. Já ouvi isso na minha igreja. E pessoa já subiu no púlpito e falou isso dele. Eu não acredito, irmã. Eu acredito que tem milagre sim, irmã. Que Deus opera milagre. Ah, mas por que Deus não opera milagre em outra igreja? Porque não crê. Porque muitas das vezes o próprio pastor que está pregando não tem fé, irmã. Às vezes ele não tem fé nem para ele, que Jesus é poderoso para curar nem ele. Imagina os outros. Tem pessoa, irmão, que ele prega a palavra de Deus, mas ele não tem fé, irmão, nem para ele. Ele não tem fé que Jesus cura nem uma dor de dente. Ele não tem fé que Jesus cura uma dor no ouvido, irmã, uma dor de cabeça. O camarada não tem fé nem para isso. Está pregando, mas cadê a fé? Não tem. Então ele vai dizer o quê? Não, você tem que se acostumar com a doença, se conforma. Ele não tem fé, irmã. Aí quando eles veem um homem de fé, aí eles batem. Em vez de buscar a fé, não. Eles começam a bater nas pessoas. Então, minha irmã, eu creio nesse testemunho do pastor Júnior Trovão. Que Deus realmente curou aquela mulher. Amém? Porque Deus, irmão, Ele continua curando. Deus continua curando, Deus continua libertando, Deus continua salvando. Deus, irmão, Ele faz milagres e maravilha. Basta a gente crer. Se creres, verás a glória de Deus. Amém? Às vezes o que está faltando não é oração, está faltando fé. Pai, eu quero te agradecer por esta palavra e eu quero pedir que o teu Espírito Santo venha falar melhor em cada coração, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor.